Nova Estela Ciência em Debate, um programa da TV PUC São Paulo, um programa gravado semanalmente aqui no Museu da Imagem e do Som, o MIS, um museu que tem atraído grandes multidões de jovens do centro de São Paulo, da periferia de São Paulo, que vão aos poucos, através do trabalho do museu, se apaixonando pela arte, pela cultura, pelo cinema. Aqui nessa mesma sala a gente tem o Cine Ciência, que também mensalmente traz uma grande plateia para assistir um filme e debater. E o nosso Nova Estela, tradicionalmente, traz um convidado, né, muitas vezes professores da PUC São Paulo do programa de História da Ciência, né, que é onde eu pessoalmente trabalho, mas hoje nós temos um convidado muito especial, né, o professor Michel Gordon, que estará oferecendo neste ano, inaugurando a sua participação na Cátedra da Cultura Judaica da PUC São Paulo. Michel vai falar de um tema muito especial, né, na nossa cátedra, vai oferecer um curso que é os judeus no Islã. Tá? Um tema bastante original, pouca gente tem esse conhecimento que o Michel tem. E o Michel, na verdade, é uma pessoa que vem da formação acadêmica distante desse tema, né? Ele é físico, depois ele fez oceanografia, trabalhou no mercado financeiro. E, no entanto, Michel, conta aqui para nós, muito bem-vindo ao Nova Estela. Afinal das contas, como é que você vai oferecer cursos dos judeus no Islã? Ok, obrigado pelo convite, antes de mais nada. Bom, realmente é um tema que estranhamente está distante do nosso... Não tem muitas pessoas falando disso, embora a gente tenha notícias o tempo todo sobre conflitos no Oriente Médio, conflitos entre Israel e os países árabes vizinhos, os palestinos, o Irã, enfim. Quer dizer, de alguma forma, judeus e islamismo são um tema que está na pauta, está no dia a dia dos jornais, mas ninguém aborda muito e vai atrás da história para entender como começou essa relação e quais são as grandes questões que envolvem essa relação entre judeus e o mundo islâmico. E aqui acho que também vale uma... Bom, primeiro, como que eu cheguei nesse tema, né? Um determinado dia eu me dei conta de que boa parte da minha família viveu no Islã há um século atrás. Estamos falando de 1900, algo assim. Tem um lado que é um pouco mais evidente, que é o lado da minha mãe, que nasceu no Marrocos, meus avós nasceram no Marrocos. Marrocos é um país islâmico nos dias de hoje, enfim, há muitos anos, né? Cheio de mesquitas lindas. Cheio de mesquitas maravilhosas, e tem até uma questão, um sincretismo muito interessante entre judeus e Islã. Então esse lado, tudo bem, é um lado, vamos dizer, fácil de encontrar, mas do meu lado paterno eu tinha lá o meu avô que nasceu na Lituânia, então não tem nada a ver com o Islã, supostamente. Litvish. É um Litvak, né? E a minha avó que nasceu na Palestina, quando a Palestina era a Palestina, o nome da região era a Palestina, era uma parte do Império Otomano. Então ela também, de alguma forma, já vivia imersa no Islã, e acho que vale um ponto interessante aqui, que eu costumo distinguir, eu não estou falando da religião islâmica, eu estou falando do Islã como cultura, religião, arquitetura, como uma civilização, muito mais do que uma religião. Que para o mundo judaico-cristão, o mundo ocidental, a gente tem palavras que distinguem a religião, né? Tem o cristão e tem a cristandade, que é a civilização cristã, né? A gente tem, eu por exemplo sou judeu, mas eu vou num jogo de futebol do meu Corinthians e quando o cara chuta na trave eu falo, nossa, o que é essa nossa? Nossa Senhora Aparecida, né? Claro. Ou no feriado de Natal eu vou viajar. Enfim, quer dizer, a gente está imerso numa cultura cristã. E o Islã não, o Islã ele tem Islã para religião e Islã para civilização, é a mesma palavra, então causa talvez algum tipo de confusão, mas quando eu falo o Islã, é os judeus imersos no Islã. Maimônides, né, o grande filósofo, estava imerso no Islã, escrevia em árabe, pensava em árabe eventualmente, o judeu árabe, uma linguagem talvez com caracteres em hebraico, mas sempre pensando da mesma maneira que todos em volta dele, né? Bebeu muito, possivelmente, em fontes
da falsafa, da filosofia árabe, do Al-Kindi, Al-Farabi, não sei exatamente, não é a minha especialidade, mas certamente ele bebeu dessas fontes, que foram as que traduziram o Aristóteles, enfim. Cultura grega para o mundo árabe, e depois volta para o mundo ocidental. E aí voltava o meu avô, então tá bom. Então só o meu avô paterno que não estava nesse Islã há um século atrás. Mentira. A mãe dele nasceu em Samarcand, e Samarcand era um canato na época que ela, ou era o Turquestão russo na época que ela nasceu, que era Islã. Então, quer dizer, de alguma forma, só sobrou um bisavô meu que não era do... que é um judeu na cristandade. Uma ovelha negra que eu não cheguei a conhecer, enfim. Então, toda essa... Quer dizer, de repente eu me dei conta que a minha família veio do Islã, nasceu imersa nessa cultura. Eu não sei se tem alguma memória passada aqui na minha cabeça, vidas passadas, eu não sei dizer, mas eu me apaixonei por esse tema e comecei a fazer algumas viagens para essa região. Então, hoje, passados 15 anos desse projeto, que começou com uma busca pelo autoconhecimento, conhecer a minha família, as minhas origens, acabou virando uma coisa maior até. Uma especialidade. Uma especialidade, algo que eu quero compartilhar com as pessoas e contar um pouco do que eu vi nesses lugares e de como é a relação de judeus, de cristãos, dentro do Islã. Porque é uma questão muito particular, realmente, né? Os judeus e os cristãos, em alguns lugares, os zoroastristas no Irã, por exemplo, eles levantaram de cara uma questão para o Islã. Logo que o Islã estava se expandindo e tal, eu falei, e aí, o que a gente faz com essa turma que não quer se converter? Mata? Não mata? Mas como? Eles são herdeiros, nós somos, de alguma forma, herdeiros dessa tradição judaico-cristã, porque a religião, no fundo, é quase tudo a mesma coisa, né? Quer dizer, tem Moisés é o Musa, Abraão é o Ibrahim, nós estamos falando dos mesmos personagens, não são outras pessoas. Ismael está no Alcorão, a Maria está no Alcorão, tem um capítulo só para Maria no Alcorão, Jesus é um profeta. Então, essas pessoas eu não posso chegar lá e matar, obrigar. Então, existia um acordo inicial, um contrato social para esses grupos de pessoas que eram conhecidos como Ahl al-Kitab, os povos do livro, do livro, a Bíblia, da Torá. E era um acordo respeitado. Quer dizer, você é judeu? Tudo bem, você tem toda a liberdade de praticar a sua religião, você não vai sofrer perseguições, tem que pagar um imposto adicional aqui, que é a jizia, que é o nome, chamava jizia, esse imposto, esse tributo, e você tem liberdade para você praticar a sua religião. Quer dizer, muito diferente do que aconteceu na mesma época com os judeus na cristandade, onde eram perseguidos. Inquisição. Teve a Inquisição, teve a expulsão dos judeus de Espanha, e diga-se de passagem, quem acolheu foi um muçulmano, foi o Islã, o Bayazid II, que é o sultão otomano da ocasião, que ainda tirou um sarro do Fernando de Castela, Fernando de Aragão e Isabel de Castela, né? Tirou um sarro, falou, pô, quem é esse rei aí que manda toda a sua riqueza para mim, de graça, né? Ele foi até, se eu não me engano, foi até homenageado há uns anos atrás em Nova York. O Bayazid? Você sabia? Não sabia. Pois é, eu preciso recuperar essa informação. Eu me lembro que saiu em algum lugar, no New York Times e tal, e daí alguém aqui no Brasil, Twitter e tal, mas já há vários anos, né? Eu captei essa notícia e me chamou a atenção. Ele foi homenageado pela comunidade judaica de origem turca, de origem oriental, né, que vive lá em Nova York, fez uma big homenagem, veio gente da Turquia, tudo, pela memória desse Bayazid II, que recebeu famílias, grandes famílias, poderosíssimas, né? Ou eles foram para a Holanda, ou eles foram para o Império Otomano. Até hoje, quando eu fui para a Bulgária, em 2007, eu conheci algumas senhoras num asilo judaico, e a neta não conseguia falar com ela, porque ela só falava ladino. E eu bati um papo com ela. Claro. Eu conversava com ela e a neta não conseguia conversar. Porque são judeus que ainda preservam, de alguma forma, são poucos, né? Tem pouca gente, depois da Segunda Guerra Mundial, enfim. Mas eles ainda preservam o ladino, ainda falam... E eles são oriundos de Espanha, foram recebidos pelo Bayazid II. Curiosamente, o próprio Bayazid II,
ele fez leis bastante duras com relação aos judeus que moravam lá. Pode parecer até uma contradição, mas ele foi um governante bastante duro com os judeus, de proibir, de destruir sinagogas novas, porque era proibido novas construções, ou de obrigar os judeus a vestirem uma roupa especial em ocasião disso e daquilo, mas não perseguia. Porque isso não é considerado uma perseguição. É como se isso tivesse no contrato original. Olha, é o seguinte, vocês podem preservar sua religião, fiquem tranquilos, mas aqui é o seguinte, você não pode construir novas sinagogas, ou só com autorização, não tem que vestir uma roupa especial para indicar que você é um judeu, senão eu posso confundir na rua. E uma série de regras restritivas, mas de alguma maneira os judeus podiam viver no seu espaço, no seu gueto, no seu bairro, tranquilos. Poderiam ter, principalmente, um sistema judiciário, né? O rabino juiz, o sinédrio, que eles teriam as leis próprias. Claro que, uma hora, essas duas sociedades, né? Os judeus e os muçulmanos, poderiam se encontrar. Então, se tivesse um crime, alguma coisa assim, entre um judeu e um muçulmano, aí o judeu vale menos que um muçulmano. A palavra de um judeu valia menos que a palavra de um muçulmano, e isso ia ser um tribunal não rabínico que ia julgar. Então, questões entre judeus, está aqui o rabino, resolve, o rabino juiz, né? Tem validade. Tem validade. Questões entre comunidades, aí já não é assim. Eu acho difícil para a gente entender isso depois da Revolução Francesa, talvez que tenha dado uma equalizada no cidadão, né? Criado aquele conceito de todos somos iguais embora, por exemplo, na Índia a gente ainda tenha castas, é um tipo de sociedade que é diferente. Os judeus, eles estavam num nível que eu não... talvez de inferioridade em relação aos muçulmanos. Mas poderiam, de alguma forma, viver tranquilamente. E ficar nos séculos. Né? E isso, obviamente, ajudava eles a preservar a própria cultura. Porque tem que se unir, tem que se aliar. Algumas curiosidades também com relação a essa relação entre os judeus e o Islã, é que se no mundo cristão os judeus eram a única minoria, no mundo islâmico, os cristãos e os judeus eram a minoria. Então eles muitas vezes se aliavam. Opa, você também está sofrendo algum tipo de sanção? Opa, vamos aqui e tal. Quer dizer, tinha eles não eram o único o grupo que apanhava, se precisasse, né, eventualmente. Então tem uma série de características diferentes que acho curioso compartilhar. Eu estudo, eu leio livros a respeito e estudo esse tema e não vejo ninguém discutindo esse tema. Então eu acho importante... Conta para nós um pouco, Michel, assim, eu me lembro que eu conheci o Michel na Livraria Belas Artes, né? Aqui o nosso público telespectador do Nova Estela já conhece a Belas Artes, de tanta gente que passou aqui, não existia redes sociais, mas era rede social sem internet, né? Ali era na Paulista Consolação, né? Um belo ponto. Então, daí eu conheci você, a gente ficou amigo tal, até hoje, né? Faz muito tempo. E a Bárbara Escura, tudo. Você estava indo viajar para o Irã. Foi a primeira loucura que você fez aí na história, né? Então, conta um pouco desse roteiro aí. Você começou, quando foi isso mesmo? 2001, janeiro de 2001. Então, eu fui... Antes do 11 de setembro. Antes do 11 de setembro, já existia... A coisa estava quente no Afeganistão, tinha o Talibã desde 96, se eu não me engano. E no Irã, o Irã é um país fechado, é um mistério, né? O que é o Irã? As pessoas têm medo do Irã, porque teve a Revolução Islâmica e o Ayatollah. Tem o Ayatollah, aqueles caras com uma barba, vamos dizer, 2, 3 vezes maior que a sua, né? E queimando bandeiras dos Estados Unidos e tal. Bom, mas o que é esse lugar? Será que é isso mesmo? Será que é esse bicho-papão? Deixa eu lá conhecer. Eu tinha lido uma reportagem sobre judeus que tinham sido presos, acusados de espionagem para Israel. E naquele momento eu falei, mas judeus no Irã? Como que tem judeus no Irã, vivendo no Irã? O Irã é o inimigo número 1 de Israel, né? Como é que pode isso? E chegando lá, o primeiro choque que eu tive foi quando eu conheci os judeus. Eu falei, eu sou um judeu brasileiro. E eles falaram, tem judeu no Brasil? E aquilo para mim fez muito mais sentido do que a pergunta que eu tinha me feito no Brasil. Tem judeu no Irã? O Irã, eu acho que é a segunda casa dos judeus, historicamente falando. Os judeus,
Eles viviam no seu reino de Israel, o reino de Judá. O reino de Israel foi destruído pelos assírios, depois os babilônios. E o reino de Judá, então teve o exílio da Babilônia. E onde os judeus foram? Foram para cidades ali da Babilônia, no Irã. Quem foi um grande libertador do povo judeu? Ciro, um persa. E ele é citado na Bíblia, e alguns eu li, eu preciso retomar, não lembro exatamente onde, mas uma metáfora de Ciro com Moisés até. Se Moisés fez o povo judeu atravessar o Mar Negro, o Ciro fez o povo judeu atravessar o Eufrates. Ele permitiu que os judeus voltassem para Jerusalém. Quer dizer, a relação entre os persas e os judeus é muito forte. Nós estamos falando de o quê? 500 anos antes de Cristo. Né? Estamos ali, lá longe, lá atrás. Mesmo se você vier na história, observar a história recente, o Irã, politicamente, é o maior amigo de Israel, é o maior aliado de Israel. Isso pessoas com menos de 30 anos não sabem ou não conhecem, mas o Shah, parceiraço de Israel, né? Quer dizer, a Revolução Islâmica que trouxe um tempero diferente para a coisa. E aí a gente entra também, aí tem as questões do que é o islamismo, quais são o que o Irã tem a ver com Israel, por que o Irã fica com uma retórica anti-Israel. São discussões que a gente pode ter também, que o curso vai oferecer, esse tipo de discussão, né? Enfim. Então, mas aí você estava contando que você foi para o Irã. Bom, isso. Começando. Vamos contar um pouquinho, porque o tempo está passando. Já que desse uma pincelada nas tuas viagens, né? Depois do Irã, eu acabei. Mas conta um pouquinho do Irã. Eu fiquei um mês no Irã. Um mês no Irã? Fiquei um mês no Irã, fui para cidades como. Eu saí de Teherã e fiz por terra. Fui para Mashhad, que é uma cidade. A cidade mais importante para os xiitas no Irã, onde está enterrado o Imam Reza, que é um dos imãs dos xiitas, dos 12. Tem um centro de peregrinação enorme ali, um lugar fantástico, maravilhoso, não pode tirar fotos, proibido tirar fotos. Depois eu fui para uma cidade chamada Yazd, que é uma cidade também milenar, maravilhosa. Fui para a cidade de Isfahan, que foi a capital dos Sefévidas, que talvez tenha sido o ápice da civilização persa, desde os Aquemênidas, lá atrás, 500 a.C., os Sefévidas, em 1500, adotaram o xiismo e fizeram essas construções arquitetônicas fabulosas que você só encontra no Irã. Quem quiser tem que ir para lá, não tem como, não tem outra alternativa. Também fui para uma cidade no sul, a cidade de Shiraz, que é a cidade de um dos poetas persas, o Sadi, onde ele escreveu o Golestan, o Jardim das Rosas. Então, a poesia flui no ar, é uma coisa inexplicável. Lembro que você contou que você foi no lugar que é associado como se fosse o lugar onde viveu a Rainha Esther. Isso, então, depois eu fui para a cidade de Hamadan. Em Hamadan, que fica mais perto da fronteira com o Iraque, tem lá um túmulo da Esther e do Mordecai, que são profetas judeus, e a gente tem até hoje uma festa, né? Purim. O nosso carnaval, o carnaval judaico, a festa de Purim, que celebra, vamos dizer, o primeiro momento de defesa do povo judeu, que os judeus estavam para ser exterminados, e graças a Esther e ao Mordecai, que são esses profetas que estariam enterrados nessa cidade de Hamadan, tem um túmulo, está tudo escrito bonitinho, mas vai saber, né? Mas tem peregrinação, inclusive. Tem judeus que peregrinam para lá. Também tem a tumba do profeta Daniel, lá no Irã. Embora tenha a mesma tumba do profeta Daniel no Uzbequistão, que eu visitei alguns anos depois. Então a gente não sabe exatamente onde ele está enterrado, mas não Espanha, é por falta de Daniel. Eu já vi na Espanha alguns túmulos duplos também, de cristão. Então o Irã tem poesia, tem história, para tudo que é lugar. É um lugar maravilhoso, eu sou apaixonado. Em seguida, eu acabei fazendo algumas viagens para a Síria, para o Líbano, para o Marrocos, para a Tunísia, para o Egito. Infelizmente, não consegui ir para a Argélia e para a Líbia, as fronteiras estavam fechadas, não tive possibilidade de... Por causa de tensões políticas. Meu objetivo era ir do Egito até o Marrocos por terra. A Líbia ainda era a Líbia do Muammar Gaddafi, e o presidente Lula tinha ido para lá, conversado com o Gaddafi, então eu até achei Você quase entrou junto com a comitiva. Eu até achei que podia ajudar, mas não ajudou muito.
porque não resolveu. não acabou não resolvendo. Mas eu fui para a Tunísia, visitei alguns lugares fascinantes também na Tunísia. Tem a ilha de Djerba, onde tem uma sinagoga chamada El Griba. Lá tem um pedaço que dizem que é do templo de Salomão, que alguém deve ter trazido no lombo de um camelo. Então tem muita peregrinação, né? E Marrocos é um lugar que os judeus, enfim, viveram maravilhosamente durante muitos e muitos anos. É triste até notar que, enfim, uma comunidade de 300, 200 mil judeus, 250 mil judeus, hoje se restringe a 1.000 judeus morando na cidade de Rabat, poucas pequenas comunidades de 100, 50 em cidadezinhas menores, sinagogas maravilhosas, sinagogas lindíssimas, as mais bonitas que eu vi, tirando as da Europa e da Hungria ali, que são monumentais, né? Da Bulgária, da Hungria e da Sérvia. E em seguida, nascer no Líbano, evidentemente, deu para sentir mais a tensão com relação a Israel. Então, no Líbano, eu visitei a sinagoga Magen Avraham, estava completamente destruída, eu soube que recentemente foi restaurada, ficava no bairro de Wadi Abu Jmil, e aqui em São Paulo a gente tem uma comunidade de judeus libaneses enorme, então eu até pude falar para esse grupo de pessoas que se emocionaram em ver a sinagoga, as ruas, porque ninguém mais visita, né? Visita o cemitério, a sinagoga. Os cemitérios estão lá ainda? Os cemitérios estão lá. E aí que é até curioso, né? O cemitério judaico de Beirute fica na Rue de Damas, Rua de Damasco, que fica na divisão entre Beirute Leste e Oeste. É uma coisa assim, os judeus sempre estão no coração do problema, né? Então, na rua onde devia ter grade, cerca e tal, aqui é a parte cristã, aqui é a parte muçulmana, está ali o bairro, o cemitério judaico, né? Acabei indo também para a Ásia Central para visitar os confins da expansão islâmica, então no Uzbequistão, no Azerbaijão, no próprio Tadiquistão, Quirguistão. Então, essa parte que era da antiga União Soviética? Esses países que eram da antiga União Soviética, que anteriormente faziam parte do Turquestão russo, que tinha um poder de influência, e antes disso eram canatos, reinos independentes, tinha um canato de Kokand, um canato de Khiva. E o Islã chegou lá na época o já Islã chegou no ano início, 700. Do Maomé mesmo. Desde um pouco depois do Maomé, uns 50, 60 anos depois do Maomé, seguidores do Maomé. Chegou até as montanhas que separam esses países da China, né? Ali acabou sendo, vamos dizer, um limite geográfico, assim como na mesma época a Batalha de Poitiers na Espanha com a França também limitou ali a expansão islâmica, né? Então toda essa região, eu tentei cobrir ao máximo toda essa região, visitando principalmente todas as viagens que eu fiz, o objetivo era visitar comunidades judaicas ou o que restou dessas comunidades judaicas, algum tipo de resquício de cemitérios, sinagogas. Era um pouco triste, de certa forma, você, enfim, ia para algumas cidades onde você só tinha um cemitério, né? Lápides antigas, mal cuidadas, ou, eventualmente, uma região, a cidade de Kerman, no Irã, tinham 20, 30 judeus. Então, os judeus eles precisam de 10 judeus, homens, acima de 13 anos, para poder fazer uma reza. Então, o dia que eu fui lá, eles falaram, opa, tá ótimo, justamente aqui porque a gente está precisando de gente, vamos pegar o telefone e ligar, porque agora só falta mais um. Então tinha, quer dizer, de alguma maneira... É diminuto. E vai tentando se segurar na tradição, se segurar como pode para preservar. Isso então é triste, mas ao mesmo tempo é bonito, né? Uma tristeza. E Teherã também é assim tão pequeno ou é um pouco maior? Não, Teherã... Hoje tem... Eu acabei de voltar de novo do Irã. Que você voltou, né? Depois da primeira fui algumas vezes. E você se apaixonou mesmo. Eu sou apaixonado. E em Teherã vivem algo como 15 mil judeus hoje. Tem umas 20 sinagogas. Não é uma comunidade pequena. Vivem bem, vivem tranquilos. São comerciantes? São comerciantes. A maior parte deles comerciantes. Alguns professores, devem ter médicos. É evidente que a história de Israel não pode passar ao largo, né? Não existe... Né? Israel é, vamos dizer, o país dos judeus. Né? Como que... E lá no Irã, o que é proibido não é você ser judeu. Você é judeu e pode praticar livremente, muitas vezes com mais liberdades até do que os muçulmanos.
Porque você tem o seu clube onde os meninos e as meninas podem se encontrar, por exemplo, e no islamismo aí já a coisa é um pouco mais restritiva. Mas você não pode falar de Israel, você não pode defender Israel, você não pode apoiar Israel, né? E é claro, muitas famílias lá têm o filho que saiu, mora em Israel, então não pode falar, e tudo isso é muito triste e complexo, né? Então o curso que eu vou levar para a PUC agora vai falar um pouco dessas questões de relacionamento entre judeus e islandês, do Tratado de Omar, que é o tratado lá dos primeiros califas que estabeleceram as regras. Ó, você pode ter sua religião, mas tem que pagar um imposto, coisas desse tipo, até os dias atuais, onde fala principalmente da grande questão do século XX, que foi a criação do Estado de Israel, e quais são as consequências disso do ponto de vista do Islã como religião, né? Quer dizer, uma coisa é você estar aqui em uma posição de certa inferioridade, e até a gente convive e tal, você pratica a sua religião. Outra coisa é você querer ter uma certa autonomia, pegar um pedaço, segundo a visão, né, pegar um pedaço que supostamente é uma terra do Islã, seja lá o que isso significa, e falar que aquilo lá é seu e você é soberano ali. Tivemos o Michel Gordon hoje aqui no Nova Estela, eu acho com uma temática bastante original, né? A gente teve já muita coisa aqui interessante em relação ao mundo judaico, o mundo cristão, a influência com a ciência, né? Tudo isso. Mas o Michel, através de uma peculiaridade no interesse familiar e pessoal dele, ele acabou adquirindo, né, uma experiência de viagem e de leitura que dá para ele hoje em dia condições de oferecer, então, um curso aqui na Cátedra da Cultura Judaica sobre os judeus no Islã, e eu acho que hoje nos elucidou muito sobre essa realidade no mundo, né, dessa interatividade entre judeus e o mundo islâmico, e que a gente pouco conhecia. Nova Estela espera contar com a presença do nosso telespectador novamente a semana que vem, aqui gravando no MIS de São Paulo, e esperando, né, como o nosso nome diz, que novas estrelas, novas estelas apareçam sempre no nosso horizonte, iluminando aí, como aconteceu lá na Renascença, novas ideias e novos caminhos.